Então, lá meu usuário no Twitter, no GitHub, os slides dessa palestra já estão lá no meu GitHub, tá? Tem também alguns demos. Durante a palestra, assim, na verdade, no final, eu vou tentar, se sobrar um tempo, eu vou tentar mostrar alguns scripts rodando. Vou deixar para o final para a gente focar bastante conteúdo, porque tem bastante conteúdo dessa palestra. São 3 temas bem grandes que eu vou só conseguir dar uma pincelada em cada um deles, tá? A motivação dessa palestra veio pelo meu trabalho atual. Eu trabalho na MediaPost, uma empresa de e-mail marketing, mais de 10 anos de especialistas em e-mail marketing. Temos uma plataforma própria, vários serviços, que faz parte do grupo de tecnologia chamado MT4. Tem um pessoal aqui da frente que veio prestigiar. E eu também tenho uma startup no ramo de e-learning chamado Curseduca. A motivação dessa palestra veio por causa do nosso trabalho na MT4. É uma empresa também mais de 10 anos, quase 15 anos de experiência na área. E a gente usa muito o PHP. E a gente usa PHP para fazer sistemas corporativos. Então, não são sites, são intranets, são sistemas robustos, muito processamento. E a gente aprendeu a usar o PHP para fazer coisas que ele não foi originalmente feito, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho o que a gente faz. Tá, então, esses são os 3 tópicos principais dessa palestra. Primeiro como a gente vai fazer scripts em CLI. Está dando para ler? Todo mundo lá no fundo? Beleza. Então, como fazer scripts no CLI, certo? CLI, linha de comando. Como fazer robôs, entre aspas, processamento background, daemons ou daemons. Eu descobri que dá para falar dos 2 jeitos, não sabia. E o terceiro, que é muito importante, que é um resultado da motivação. Por que a gente escolheu o PHP? Porque a gente tinha toda a parte de interface do usuário que fazia um processamento muito pesado, e a gente tinha muita parte desse processamento que também teria que ficar em background, em assíncrono. Então a gente falou, ou a gente faz tudo do zero, numa outra linguagem específica para isso, ou a gente enche de endpoints aqui, faz uma API com milhares de endpoints e começa a consumir, ou a gente usa o PHP na linha de comando, faz algum robô e reutiliza o código, reaproveita o código que a gente tem no nosso front, que seria a interface com o usuário, para fazer robôs. Então, quando a gente faz isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente cria um código, já preciso pensar que talvez esse código rode em 2 ambientes diferentes, na web e no CLI. Então, isso é muito importante desde o começo. Tá? Só para pincelar um pouquinho. Aqui um disclaimer, tá? Antes de fazer qualquer coisa, em qualquer linguagem, qualquer ferramenta, qualquer coisa na vida, primeiro pensem, essa é a melhor ferramenta que eu tenho para resolver? Tá? Às vezes não é. Às vezes você vai fazer um robô que, muitas vezes, em Python vai ser melhor, em Go, em Bash, sei lá, em Java. Tem soluções para cada um desses casos. Tá? Então, não saiam fazendo tudo em PHP só porque vocês gostam. Tá? Só avaliem, tá bom? Então, foi um disclaimer aí, não vamos cometer heresias. Vamos lá. Deixa eu tirar esse mouse que está me irritando. Então, o que são esses scripts em CLI? Acho que todo mundo aqui, a maioria, já deve ter trabalhado com Linux ou qualquer outro sistema Unix, né? São utilitários da linha de comando que você consegue interagir com eles, pedindo entradas do usuário e cuspindo saída, certo? Input, output básico. E o PHP tem algumas ferramentas bem legais para trabalhar com isso, tá? Por mais que ele tenha sido criado para a web, ele tem algumas ferramentas para isso. E essas 2 variáveis eu acho que são as mais básicas que a gente já deve ter visto. Eu não sei se tem alguém aqui que nunca viu essas 2, o argc e o argv. Alguém aqui nunca viu essas variáveis? Acho que são bem básicas, né? Então eu vou começar bem básico e depois a gente vai acelerando. Argc é uma variável que que retorna quantos argumentos foram passados na linha de comando. Então, se eu executo um script e passo um "-help", ele vai falar que tem 2 comandos, sendo que o primeiro é o nome do script e o segundo é o "-help". Se eu passo um "-verbose", "-modulo" e "-action", blá, 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 essa variável vai me dar quantos argumentos foram passados. E o argv é um array que guarda todos esses argumentos que você passou. Então, é muito fácil de fazer um script em CLI com PHP. Um exemplo bem bobo aqui, eu tenho um script que ele verifica se eu estou passando um comando, certo? O argv, o primeiro índice dele é o nome do próprio script que você está passando. Isso é muito útil, por exemplo, para você fazer menus de help, né? Então, se ele só está passando um argumento para mim e eu falo, você está passando errado, esse é o jeito certo de passar esses argumentos.
E o segundo argumento seria um comando, você pode fazer um switch, você pode ter alguns controles bem legais. Bem tranquilos aqui, né? Nada, mesmo que alguém nunca tenha feito script em clear, dá para entender o que isso faz. Certo? Vamos complicar um pouquinho. Alguém já usou isso aqui? Meus pêsames. Isso é um saco, cara. É horrível. Essa função, ela lê os argumentos que você passa na linha de comando. Então, quando você vai executar qualquer script na linha de comando, por exemplo, vou usar o cliente do MySQL para conectar. Eu dou um MySQL, -H o host que eu quero conectar, -U o usuário, -P a senha, começo a passar alguns parâmetros para ele, -A maiúsculo para ele não fazer autocomplete. Se você fizesse um script em CLI, você teria que parsear todos esses argumentos. Nossa, seria uma dor de cabeça tremenda. Então, existe essa função nativa do PHP, getOpt, que ele lê os argumentos que foram passados para você. Eu falo que ele é meio chatinho porque a sintaxe dele é meio estranha. Lá do lado tem a assinatura da função, né? Aqui em cima da assinatura e lá um exemplo. Então, você passa as opções que tem que ser e tem um array de opções longas. Então, basicamente, o primeiro parâmetro lá, que você passa que parâmetros você pode passar nesse seu script. São os parâmetros simples, que é uma letra só. Então, no meu caso aqui, o meu script pode ter um parâmetro A, um parâmetro B e um parâmetro C. Certo? E aí você pode colocar 2 pontos na frente, dizendo que esse parâmetro é obrigatório ter um valor, ou você pode colocar dois pontos na frente falando que esse parâmetro tem um valor opcional. É uma usabilidade maravilhosa, né? Incrível. E o segundo é esse array de opções longas, que segue a mesma lógica, só que ao invés de ser uma letra só, eu posso colocar ele inteiro. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu posso rodar o meu script com -A, -B, certo? Que são as opções curtas aqui. E as opções longas, elas ficam com 2 hífens na frente, certo? Então, eu posso colocar um -verbose, um -user, um -password, alguma coisa assim. E quando essa função processar, ele vai cuspir esse array para a gente. Ele fala aqui que A foi passado, ele coloca false porque ele não tem nenhum argumento. Tá? Então, o A foi passado, o B tem um valor, o C tem um valor 1, tá vendo? Muito usável, né? O -verbose não tem argumento, ele vem false. O user, eu coloquei root. O password, ele pode ter argumento, tá vendo? Tem 2 risquinhos, mas eu não passei nada, então ele vem como false. Tá? Cara, isso é bem chatinho de manusear. Daqui a pouco eu falo algumas bibliotecas que ajudam a gente a manipular isso, tá? Porque ninguém merece. Tudo bem? Tomara que você não precise usar isso aqui na mão, tá? Mas se precisarem, está aí. Avançando um pouquinho mais, sempre que a gente for fazer algum robô, a gente vai tentar lidar com entrada e saída, certo? Então, a gente vai ter que ler alguma coisa, desculpa, robô não, scripts CLI, vai ter que ler alguma coisa do usuário, vai ter que cuspir alguma coisa na saída ou no erro. Coloquei um exemplo bem bobinho aqui. Alguém já fez isso? Alguém já usou essas funções aqui? O fgets é uma função que faz parte de um conjunto de funções do PHP para lidar com strings. O PHP ele é incrível nesse tipo de tratamento porque ele abstrai algumas complexidades de protocolo. Basicamente, tudo você pode transformar em string. Você tem string de arquivo, que é a file, que é quando vocês usam file get contents, por exemplo. Vocês têm string HTTP, string FTP, string SSH, SFTP, e ele abstrai tudo isso, milagrosamente. Tá? E o que é legal é que você pode usar essas strings também para entrada e saída. Sistemas Unix, eles têm esses 3 file descriptors, que são 3 streams de entrada e saída. stdin, que é a entrada, stdout, que é a saída, e stdr, que é erro. Quem a gente trabalhou aí com C e C++, já deve ter mexido bastante com isso, em outras linguagens também de terminal. E o PHP também tem isso. Tá? Isso aqui não funciona no Windows, tá? Essas constantes, mas em sistemas Unix funciona. Então, algo bem bobinho, qual é o seu nome? Eu leio o que vem da entrada do que o usuário digitou. Então, ele vai perguntar qual é o seu nome, o usuário vai digitar. Quando o usuário der o Enter, essa função aqui vai retornar. Essa é uma função bloqueante. Então, quando eu chamo o fgets aqui, o meu script fica parado até que o usuário preencha e dê um Enter, ou chegue o fim do arquivo, o EOF. Certo? Então, você pode fazer algo bem bobinho de, oi, qual é o seu nome? Ele digita e fala, bem-vindo. Nossa, que script maravilhoso. Tá? Mas você também pode fazer algumas coisas legais, que é redirecionar a saída de erro, por exemplo. Isso aqui
Basicamente seria aquela função error underline log, tá? Feita na mão. Né? Tem algumas palestras, eu não vou entrar muito aqui em strings, tem algumas palestras muito boas focadas nisso. A própria Diana tem uma palestra que ela deu, acho que no ano passado, retrasado aqui na Experience, sobre strings, fazendo também sobre socket. O Alexandre Gargalas, o Organet, também fez em 2016 uma palestra muito boa sobre strings aqui, tem no YouTube. Aqui está o link, tá? Quando vocês acessarem, está lá no YouTube lá do evento, tá? No eMasters. E o PHP tem muitas funções legais aqui, que a gente consegue trabalhar com essas strings de um jeito muito transparente. Alguém tem ideia do que faz isso aqui? Bem simples. Se conseguirem ler rapidinho, dá para entender. Alguém quer chutar? Se eu rodar esse script, o que ele faz? Isso é quase isso, 99%. Esse script que ele vai fazer, tudo que eu digitar de entrada para esse script, ele vai cuspir na minha saída de erro em uppercase. Em 2 linhas. Tá? Então, o PHP transforma isso em muita facilidade. Tá? O que é legal é que, nossa, é bem bobinho, o cara vai digitar, vai ser entrada de erro, isso aqui são resources de string. Então, aqui, ao invés de eu ter o SDIN, eu poderia ter um resource do FileOpen, por exemplo, do FOpen, que estivesse lendo isso de um protocolo HTTP, do protocolo SSH, de qualquer protocolo que o PHP dê suporte, ou inclusive o seu próprio protocolo. O que é legal de stream é que você pode criar o seu próprio wrapper. Você pode inventar lá um Vinicius // você registra essa string wrapper no PHP e você pode fazer o que você quiser, implementar seu protocolo. Tá? Então, você pode fazer coisas muito legais aqui. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhes nisso, é só para vocês entenderem que se vocês forem fazer scripts em CLI, vocês provavelmente vão ter que trabalhar bastante com isso. Tá bom? Então, aqui ficam os 2 links, o manual do PHP de strings, é bem legal, tem muita função, e a palestra aqui do Organet é 2 anos atrás. Tudo bem? Certo? Alguma dúvida? Vamos lá. Beleza, vamos começar a complicar aí um pouquinho a coisa. Lá no primeiro exemplo, eu dava um switch aqui no ArgV para ver o comando que ele passou, e se for o comando run, eu faço alguma coisa. Se for o comando xpto, eu faço outra coisa. Tá? Então, a gente pode começar a trazer um pouco mais de modularidade e organização para o nosso código. A gente pode implementar conceitos de MVC. Eu posso transformar cada um daqueles comandos em um controller separado. Aí o meu script ele vai receber aquele comando e, dependendo do que eu digitei, eu vou chamar a devida controller para resolver isso. Então, esse script aqui, o que ele faz? Eu recebo 3... Aqui faltou eu falar o resto do script, tá? Desculpa. Então, aqui eu recebo 3 argumentos. Na verdade, o primeiro é o script, então mais 2 argumentos. O primeiro aqui é o nome do script, então eu tiro ele. Eu recebo um módulo, que seria aqui a minha controller. Então, eu tentaria chamar uma classe aqui chamada myCli, namespace myCli, controllers e o nome do módulo. Por exemplo, se eu desse o meu script e um comando default. PHP, nome do meu script, e passo o default. Ele tentaria carregar aqui uma controller chamada default, e o segundo parâmetro seria o comando. E eu tento chamar esse método lá naquela controller. Isso aqui é MVC. Isso aqui é roteamento. Certo? Igual a gente faz no protocolo HTTP. Quando a gente está trabalhando com algum framework ou fazendo algum roteamento na mão, a gente faz isso, né? Faz um match de URL, se for o /usuário/listar, vai mapear para o meu controller usuário o método listar. Certo? Está aqui. Vocês podem fazer isso no CLI. Então, não é porque a gente está em outro ambiente que a gente precisa fazer as coisas diferentes. Tá? Vocês podem fazer isso aqui. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Então, ao invés de eu fazer tudo isso na mão, ficar parseando argumento, usar o getOpt, aquela sintaxe horrível, nada usável, existem diversas ferramentas por aí que abstraem isso para a gente. Eu vou passar bem rápido nisso aqui, tá? Porque não é o foco da palestra em si, mas eu deixei aqui, caso vocês queiram ver no slide. A Zend tem, o Zend, nesse caso, que é o Zend Framework, não a Zend Empresa. O Zend tem uma companhia chamada Zend Console. Quem já trabalhou com o Zend Framework aqui já deve ter usado o ZF para criar controllers, actions, views, form, qualquer coisa. É em cima do Zend Console, certo? Então, quando você dá um ZF controller, create controller, é o nome da controller. Ele está mapeando internamente para o Zend Console e lá ele está roteando aqueles comandos para suas devidas actions e controllers. E ele é bem... desculpa. Ele é bem facinho de configurar. É feia a sintaxe, é igual aquela imagem clássica do Hadouken, né? Do PHP. Mas é muito melhor fazer isso aqui do que trabalhar com aquele getOpt maluco lá.
Porque senão vocês teriam aqui uma string V, depois um 2 pontos, depois dois pontos e depois uma letra. Muito mais fácil assim. E ele é bom que ele já mapeia, né? Já mapeia para controller e para action, tá? Isso aqui eu tirei da própria documentação do Zend, tem um link aqui, tá? O que é legal é que no mesmo arquivo que eu uso para o meu Zend Frame, que é o meu arquivo de configuração, eu também posso usar para o meu Zend Console, tá? É a mesma sintaxe, só que ao invés de ser console aqui, eu acho que é application, não lembro, tá? Então é a mesma sintaxe. Muito legal. E aqui é como você implementa. Tirando essas duas linhas aqui, essas 3 linhas aqui, excluam ela, leem o resto. Vocês sabem se isso aqui é CLI ou se é HTTP? Se é web? É a mesma coisa. Aqui ele só verifica se está vindo uma requisição do console para garantir que, por nenhum motivo bizarro, o usuário tentou chegar nessa action pela web. É só por questão de segurança. O resto você lendo HTTP. Certo? Tem um request, você pega o parâmetro e-mail, você pega o parâmetro verboso, eu retorno aqui uma saída. Então, mesmo código, com pequenas modificações aqui, eu poderia abstrair isso, colocar em uma etapa diferente. Se eu estiver trabalhando com uma arquitetura de middlewares, eu podia colocar no middleware separado para validar isso. Então, você pode ter um código rodando em 2 ambientes. Beleza? Outro muito comum é o Symfony Console, tá? Quando vocês baixam o Symfony, ele tem uma pasta bin lá, e lá dentro tem um executável do console, que também faz basicamente várias coisas que o ZF do Zend também faz. Eu também trago aqui a mesma ideia, né? Então, ele também tirei da documentação. Também ele tem uma parte aqui de menus, tá? Beleza. E eu deixo aqui mais algumas referências. Laravel tem, que é onde é criado o Artisan, tem o Climate, tem o Aura CLI, tem esse CLI Framework, tá? Então, vocês não precisam fazer isso na mão, não precisam sofrer aí, fazendo aqueles get-opt e roteamento na mão. Tudo bem? Alguma dúvida aí de script CLI? Vamos tacar o pau? Tem basicamente 2 tipos mais básicos de a gente criar robôs e scripts em background no PHP. Eu vou falar rapidamente sobre um dos 2, infelizmente. Eu queria falar muito sobre cada um, mas não vai dar. Tá? Então, basicamente, se eu quero criar um robô, o que é um robô? É um cara que, de tempos em tempos, ele vai executar alguma ação em assíncrono, em background, em paralelo. Né? Então, eu estou lá, tomando meu café da manhã e tem um robô lá no fundo fazendo o que ele deveria fazer. Se é consultando notícia de esporte, mandando por e-mail por alguém, se é validando alguma coisa e avisando, ele está lá fazendo. Tá? Aqui eu deixei só um exemplo de como seria uma interface de um gerenciador de robôs. Então, basicamente, se eu tenho um gerenciador de robôs, o que ele tem que fazer? Ele tem que iniciar todos, ou iniciar só um, para todos ou para só um. Eu preciso ver que robôs estão configurados para rodar nesse ambiente, alguma coisa assim. E eu preciso ficar monitorando o status de cada um, para ver se nenhum robô morreu no meio do caminho, se eu preciso subir alguma outra instância do robô. Tá? Aqui é mais uma dica, assim, vocês não precisam fazer isso. Vocês poderiam ter lá no cron de vocês um script que rode a cada minuto, a cada 5 minutos, uma semana, sei lá o quê. Tá? Mas seria legal você ter um gerenciador de robôs. Então, deixa aqui uma referência. Vocês já viram esse aqui no PHP? Acho que sim, né? Acho que bastante gente já viu. PCNTL, a biblioteca Process Control, tem muita função nesse cara. Se vocês verem o manual disso aqui, tem muita função mesmo. Ele trabalha com muita coisa legal. Eu separei algumas aqui que tem mais a ver com essa parte que a gente está falando, e dessas eu vou falar poucas, tá? Como eu disse, eu não vou conseguir falar muito sobre cada uma. Vocês sabem o que é fork? Não do GitHub. Fork de OS. Sabem o que é fork? Fork é fazer uma cópia do processo atual. Né? Então, eu tenho um processo atual, eu faço um fork e eu continuo processando aquele arquivo. Então, eu fiz uma cópia do processo, dupliquei tudo o que ele tinha, gerei um novo PID, fiz tudo do zero. Eu tenho 2 processos rodando. Esse é um jeito... Eu toda hora aperto de lá. Esse é um jeito bem simples de eu gerar um processo filho. Sabe quem que usa muita fork? Terminal. Quando você está no terminal e você digita qualquer comando, o terminal vai lá, vai fazer um fork dele mesmo e executar aquele comando. Então, se você executa algum comando no terminal, abre um outro e dá um PS3. Você vai ver toda a árvore de processo e você vai ver que o seu processo é filho do terminal. Tá? Todo o processo de interface gráfica, qualquer navegador, qualquer coisa de GUI, ele é feito um fork a partir do gerenciador, do Window Manager. Então, isso é muito utilizado. Tá? A gente pode fazer algo bem simples aqui, que eu tenho o meu gerenciador de robôs, eu faço um fork dele mesmo,
e começo a trazer informações, e começo aqui a dividir. A sintaxe é meio estranha, porque o que acontece? Quando eu faço esse fork aqui, a partir desse momento, eu vou ter dois processos, com PIDs diferentes, processos diferentes rodando, e eles começam a rodar a partir da linha de baixo. Então, se você, na linha de baixo que você desse um eco, ele daria 2 ecos, um em cada processo, porque tem 2 processos rodando. Tá? Então, como que é um jeito fácil de você saber se você está no processo pai ou no processo filho? Através do retorno da função. Quando você está nessa função, ele vai clonar, então eu vou ter duas linhas de execução. Se esse retorno aqui for maior que 0, significa que eu estou no pai. Tá? Então, aqui eu posso fazer qualquer coisa. Se não, significa que eu estou no filho. E no nosso caso, já que a gente está querendo criar um robô, o que o filho tem que fazer? Ele inicia a classe de robô e roda o robô. Certo? Algo é meio estranho quem nunca mexeu com isso, é meio estranho de entender. Tá? Infelizmente, não consigo falar muito sobre isso. Mas deem uma olhada de como funciona isso aqui. É muito interessante. Tá? E você começa a processar aqui o seu robô. E eu consigo controlar também para ver quando o meu processo filho morreu. Porque o pai está lá, o filho começou a fazer alguma coisa, eu preciso ficar monitorando para ver se ele já terminou, para eu fazer alguma coisa aqui. Avisa alguma coisa, inicio outro robô, paro ele, faço alguma coisa. Então, a PCNTL também tem uma função aqui que é o HPID, que ela fica retornando se aquele filho seu, qual é o status dele. Se ele morreu, se ele está bem, morre, mas vai estar bem. Né? Então, você consegue monitorar aqui o status dele, e se ele retornar aqui, quando você passa essa constante, se ele retornar, significa que o filho morreu. Tá? Tudo bem isso? Eu vou, se der tempo que eu vou mostrar o demo aqui, vocês vão entender um pouco melhor. Isso aqui também é algo muito interessante. Alguém já trabalhou com sinais aí? Não só no PHP, mas em Unix de modo geral. Quem já trabalhou com comunicação entre processos em Unix já deve ter usado muito sinal. Tá? É a forma como processos se comunicam entre si, então quase todo evento que acontece entre processo é um sinal. Então, quando você está executando um script lá e você dá um Ctrl+C para matar, é um sinal que mandou para aquele processo. Tá? Quando você fecha o terminal, é um outro sinal que mandou. Tá? Então, tem vários sinais. Se vocês derem um man set signal, vocês vão ver todos os sinais que tem. Tá? Então, você tem aqui os sinais aqui de término, que é quando fecha, dá um Ctrl+C, fecha o terminal, ou o filho morre. Por que é legal você capturar sinais? Aqui eu estou capturando o sinal. Porque acontece, você está executando um script, você dá um Ctrl+C, às vezes seria interessante você terminar ele, como a gente fala, graciosamente. Que é o quê? Fecha o que eu preciso fechar, mata as conexões que eu preciso matar, faz a limpeza de arquivos que eu preciso, alguma coisa, uma rotina de destruct aí que eu preciso executar. Então, você capturando esses sinais, você pode ter um script que morra de uma forma que não vai complicar em mais nada. Tá? Isso também é algo muito interessante que está muito preso ao sistema operacional. E tem alguns sinais que você pode criar, são sinais livres. Tem o SIGUSER 1 e SIGUSER 2, que você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer que o seu processo, quando receba o SIGUSER 1, mande um e-mail, por exemplo. Isso é muito comum em alguns programas de linha de comando, esses sinais retornarem status. Tem alguns utilitários que eles ficam rodando, que para você saber se ele está bem, o que ele está fazendo, você manda um SIGUSER e ele te retorna o progresso, ele retorna o que ele está fazendo. Então, isso é bem interessante de fazer. Tudo bem? É muito material, né? Mas ainda bem que vai ter os slides aí para vocês e os demos. Eu vou passar aqui a demonstração e depois, se der tempo, eu acho que não vai dar, a gente volta. Agora, isso daqui é maravilhoso. Essa biblioteca aqui é uma biblioteca que por muito tempo foi zoada no PHP, zoada pela gente, pela comunidade, porque ela era mal escrita. Tá? E, ainda bem, reescreveram completamente e fizeram a versão 3 dessa biblioteca. Está disponível no PHP 7.2. Escreveram tudo, ficou muito bom. Tá? É meio chatinho de instalar. Eu tenho um link aqui de referência. Você precisa compilar o PHP com o ZTS, que é o Zend Thread Safety. Tá? Então, isso aqui é uma biblioteca que você implementa o padrão POSIX Threads. Alguém sabe a diferença de thread e fork? Fork, eu falei que ele duplica o processo. A thread é um processamento em paralelo dentro daquele mesmo processo. Então, aqui, com essa biblioteca, a gente consegue fazer processamento em paralelo no PHP de verdade. Tá? Isso não está disponível em web. Tá? Você não consegue usar pthreads no Apache, nem Nginx. Isso não é possível. Tá? É só em linha de comando. Tá bom? Porque não faz sentido.
Tá? O próprio Apache, o próprio Nginx já fazem threads quando chega uma requisição, tá? E cada uma das suas requisições estão em threads, tem worker pools, tem outras coisas aí. Então não tentem usar isso na web que vocês não vão conseguir. A Diana também tem uma palestra muito boa sobre threads, que inclusive é a mesma do Stream, que ela usa, que ela fala um pouquinho. Geralmente a gente vai... Um exemplo clássico de usar threads é você ter um servidor que fica escutando, tem um socket lá, fica escutando, chegou uma conexão, eu abro uma thread para ela cuidar daquele cliente, eu continuo escutando, chegou outro cliente, eu abro uma outra thread para cuidar desse cliente, eu continuo escutando. Esse é o exemplo clássico de threads. Ótimo! Todos os meus processos que eu usar, todos os meus códigos PHP, eu vou colocar thread. Vai ser maravilhoso. Pô, eu coloco 2 threads, ele roda em metade do tempo. Eu coloco 20 threads, ele roda em 1/20 do tempo. É maravilhoso. Não é assim que funciona, tá? Muitos casos, se você tem um processo e você quiser colocar 2 threads, em muitos casos ele vai ficar até mais lento do que fosse uma só. Tá? É muito caso a caso. São processos que são assíncronos. Não esqueçam que entrada e saída é bloqueante. Então, se tem 2 processos tentando ler o std in, o std out, um vai bloquear o outro. Tá? Então, não é sair colocando thread em tudo. Tá? Tem casos, aí os famosos dividir e conquistar, tá? Que são muito bons de usar, mas não é sempre. Eu coloco aqui alguns exemplos, todos esses exemplos estão aqui nos slides, e eles têm uns links de referência de onde eu tirei, tá? E também tem os demos, tá? Eu vou passar aí por causa do tempo, tá bom? Eu quero voltar aí para ver se eu consigo mostrar pelo menos um demo. Aqui tem algumas referências. Esse aqui é o link de tutorial para instalação, que me cobraram aqui, que é difícil instalar, você tem que compilar, você tem que baixar o Zen Thread Safety, compilar a biblioteca, é meio chatinho. Esse link funcionou para mim, tá? Tem alguns slides aqui, o manual e 2 tutoriais muito bons do SitePoint, é um site muito famoso de tecnologia, que fala as diferenças da pthread V2 para V3, dessa maravilha que aconteceu, e também de como utilizar aqui as threads, tá? Então, eu já dei um ponto de atenção aqui, mas quem já trabalhou com threads em C, em algumas outras linguagens, vai dar merda. A primeira vez vai dar erro. A 10ª vez vocês vão fazer coisa errada. A 30ª vez seu computador vai reiniciar sozinho. Aí na 31ª vez vocês vão... Ah, entendi. Tá? Não é tão fácil. Tem alguns workarounds que tem que fazer. Quando você entra em operações atômicas que competem, 2 caras escrevendo na mesma variável, lendo do mesmo recurso. Aí uma thread entra num processamento no meio da outra. É aquele arquivo que você lê uma linha. Se existe o arquivo, na linha de baixo eu printo de novo, às vezes a thread rodou, a execução rodou no meio, o arquivo não existe mais. Então você tem que cuidar de race condition, tem que cuidar de mutex, de semáforos, tem muita coisa que você tem que tomar cuidado para fazer. Não é tão trivial. Tá? Mas quando você aprende a fazer, você ganha isso muito legal. Tá? Tem a demonstração, se der tempo. E eu já falei um pouquinho no começo, algumas coisas assim, o que a gente precisa garantir para que nossos códigos rodem tanto na web quanto em outros ambientes. Por que a gente está fazendo tudo isso aqui em PHP, sendo que tem linguagens melhores para isso? Para aproveitar código que a gente já tem, né? E também para aproveitar o know-how dos nossos programadores. Não vou fazer um programador que programa a vida inteira em PHP e começar do nada a aprender Go, porque os caras do Google inventaram Go. Não faz sentido. Tá? Dependendo do seu tamanho de equipe, pode ser que faça. Mas às vezes, se você quer ganhar um pouco de tempo, você pode reaproveitar. Então, vamos tentar escrever códigos melhores. Eu não vou entrar muito nisso, mas são alguns princípios. Caberiam palestras aqui de code review e de qualidade de código. Alguns princípios aqui que você tem que tomar bastante cuidado e segui-los à risca. Talvez esse daqui seja o mais, não posso dizer, mais difícil de aplicar, Object Calisthenics. Alguém que conhece Object Calisthenics? Quem implementar na regra aí, os 9 regras de Object Calisthenics, vão achar bem. Oi? Acho que, trazendo para o PHP, se não me engano, foi o Blanco e o Rafael Dons que trouxeram essa ideia. Esse é um termo que é de um livro muito antigo de patterns e implementaram no PHP. Eu não sabia disso, eu vou dar uma olhada. É muito difícil. Por exemplo, uma das regras do Object Calisthenics fala que você não precisa ter else. Seu código não precisa ter else. Tá? Isso aí, legal, eu também gosto. Isso é muito legal. Uma linha de indentação por método. Seu código não precisa ter mais de uma linha de indentação. Se tiver outra, significa que você está organizando errado. Coloque em outro método. Então, tem algumas regras que são meio polêmicas, mas depois que você começa a mexer, você fala, caramba, meu código ficou bonito.
Você bate o olho no código e fala, nossa, que negócio legal. Tá? Tá. Configurações. Cara, eu não posso mais chumbar a configuração. Eu não posso mais ficar lendo coisa direto de get, de post, ou de parâmetro de URL, alguma coisa assim. Eu preciso começar a isolar configurações. Eu posso utilizar aqui, por exemplo, configurações em arquivos. Posso utilizar o 12 Factor Apps. Alguém foi na palestra de 12 Factor Apps que teve? O princípio 3 é para armazenar configurações no ambiente, tá? Que é muito legal. Então, você consegue isolar. Tá? Injeção de dependências, aqui também é um negócio maravilhoso. Quem não utiliza isso nos seus códigos, utilize. Tá? Utilizem interfaces, containers, injeção de dependência. Isso é um negócio de outro planeta, assim. Que depois que vocês começam a fazer isso, vocês começam a testar códigos muito mais fácil, sem ter que ficar subindo script de limpa a base, recarrega, repopula a base. Quem nunca fez isso, né? Roda um teste de script, eu vou testar de novo. Sobe o meu backup aqui para recuperar minha base. Tá? E é isso, foi bem corrido. São 3 assuntos muito extensos. Poderia fazer uma palestra de cada um desses 3 assuntos, tá? Mas infelizmente não dá. Ainda tem 25 segundos e... Pode contar uma piada. Posso só mostrar um script aqui? Uau, acho que é o HDMI. Não, aqui não implementaram o semáforo. Opa, aqui. Ixi, tá meio difícil de ler. Eu fiz um negócio bem bobinho, assim, de algumas threads. Não! Eu não estou dentro da minha VM. Desculpa. Como eu disse, isso tem que ser compilado, então eu tive que criar uma VM só para isso. Deixa eu jogar aqui, aí. Beleza. pthreads. Meus atalhos não estão funcionando. Aí, beleza. Aqui tem umas coisas que eu tive que compilar. Bem gostoso. Recomendo. Uma vez na vida, para vocês derem valor para os .deb da vida. Tá? Isso aqui é um negócio muito inútil, mas ele sobe 9 threads. E sabe o que essas threads fazem de legal? Não muita coisa, mas... Ele está rodando aqui no fundo, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Cada uma dessas threads está escrevendo aqui na imagem. Cada uma lá. São 9 threads. Cada uma escreve... São 3 workers, são 3 filas de thread. Cada uma dessas filas tem 3 threads. Então, cada uma dessas aqui é uma fila de threads. Estão executando 3 em sequencial e 3 em paralelo. E cada uma escreve bloquinho por bloquinho. Aí, beleza, acabou. Tudo bem, é o exemplo mais inútil de threads que vocês podem ter visto na vida. Para provar que é verdade, vou dar um F5 aqui. E eu coloco uns slips aleatórios aqui, senão ia ficar tudo bonitinho, vocês não iam ver a diferença, né? Aí ele fica escrevendo assim. Vocês vão usar thread para isso? Não, por favor, não. Faça imagem na mão, tá? Não subam 9 threads para fazer um bloco, mas tá aí o exemplo. Valeu.